Funchal tem um clima muito propício a uma florestação rica, abundante e que se mantém verde todo o ano. Então eu quis trabalhar com isso. As flores, a vegetação, a paisagem tem sido tema central na minha prática artística. Mais recentemente tenho focado não tanto na natureza, mas mais afunilei e debruço-me sobre específicos casos. Ultimamente tem sido as flores, não é a primeira vez, e agora sobre as flores nos espaços específicos, num tempo específico, durante a noite, como faz referência ao projeto. A escuridão, a noite também não é a primeira vez que trabalho. Acho que é uma altura do dia onde nós podemos ter acesso à realidade que nós não estamos acostumados. O ser humano está desenhado ou funciona em condições de maior luminosidade, porque a nossa visão está feita para essa altura do dia. E então foi nesse sentido do pensamento filosófico, mas também científico, como é que nós conhecemos o mundo, temos vindo a construir o nosso conhecimento durante o dia. Então eu quis rodar esta perspectiva de nós nos apercebermos e estudarmos o mundo, o que nos rodeia. Começou por a flor ser o referente para atacarmos esse problema de representação, experiência, representação do referente para nós e depois a nossa representação. Como é que nós podemos conhecer melhor o mundo? Durante 2 meses eu desdobrei e ataquei várias flores e depois comecei a focar-me para não ser, ainda que tenha muito material de várias flores, de vários referentes, depois quis focar-me. E é daí que vem o dragoeiro, que me foquei na flor do dragoeiro, que tem propriedades interessantes, é uma flor que não está ao nosso nível, perto, é sempre 2, 3, 4 metros que nós temos acesso a essa flor, que já é difícil de identificar e de observação, que é preciso sempre um instrumento que nós estamos dependentes, porque a nossa visão não chega ao referente próximo. E depois foi todas estas tentativas de estudar, de nos chegarmos mais próximos do referente, sem ser intrusivo, sem cortar, quase uma tentativa falhada, não falhada, mas é uma tentativa. E esse trabalho de estudo, de científico, porque podíamos falar sobre isso, eu acho piada a tentativa e que nunca temos uma resposta certa, e eu gosto muito de trabalhar isso. É sempre um passo de cada vez, e há vários passos nesta pesquisa, e esses passos são registro fotográfico, registro sonoro, registro tátil, por isso há várias componentes, vários valores que são tentados explorar durante a residência e depois há um trabalho de estúdio. Selecionando o referente, o dragoeiro, a flor do dragoeiro, há vários instrumentos que podem ser utilizados para reunir informação, dados, conteúdos sobre o dragoeiro. Uma parte importante para mim foi o som, o registro sonoro. Tal como eu estava a falar da percepção do humano não ter acesso direto, próximo, também foi para mim interessante a captura do som, algo que o nosso ouvido não tem a sensibilidade para captar este som. Então, o uso deste instrumento que é utilizado sismológico nas vibrações do planeta, das camadas, então usei essa tecnologia para tentar perceber se o dragoeiro também emite este tipo de sons muito subtis. O que é interessante porque o dragoeiro, quando pensamos num dragoeiro já na sua época que dá flor,
que já tem de ser um dragoeiro graúdo, de grandes dimensões, já tem uma robustez, mas e depois consegue produzir estes sons muito subtis e delicados que eu acho que têm interesse e que, mais uma vez, nós não conseguimos ouvir, mas que ele tenta falar connosco. A capela é um espaço que eu acredito adequar-se ao projeto, isto porque nós tendemos sempre a dois tipos de conhecimento, não é? E mesmo o meu trabalho, se formos a pensar no conhecimento espiritual ou filosófico, que há pontos de contacto, e depois o conhecimento científico. Então eu acho interessante essa tensão em que, respectivamente ao que nós conseguimos realmente adquirir por métodos científicos e por métodos de tentativa de conhecimento que é sensível. A capela, para além de ser um espaço religioso, tem essa parte espiritual, mas também toca no que é sensível, porque nós sempre tivemos a parte da oferenda ou das flores, de algo que dá, e é muito presente em muitos acontecimentos religiosos. Então eu gosto desse aspecto também que nos traz à terra quase. Então acho piada essa tensão ou esse espaço que é uma plataforma para acontecer esse diálogo, o que é científico, o que é que nós podemos ter acesso a uma coisa que é intangível, como o sonoro, a captação sonora, a captação visual, através dos nossos olhos. O que é que está ao nosso alcance? Tentei trabalhar a flor do dragoeiro como se tratasse de algo que nós pudéssemos levar connosco, uma peça que nós pudéssemos quase que nos vestíssemos, mas que houvesse uma aglutinação de ambos os corpos, porque ambos são seres vivos, ambos não temos o conhecimento total de como as coisas funcionam, tanto o nosso corpo como a flor ou como outra coisa qualquer no mundo. Então tem a ver com isso. Por isso é que, se formos a pensar também no conhecimento do humano, quando se havia a dissecação do corpo, a tentar perceber, ou mesmo... Portanto, trata-se desse ponto de costura, desse ponto do botão, do som, das veias, esse tipo de desdobramento que eu acho que é essencial. E depois o jogo formal, que eu acho que é importante, que é fazer mudar a posição do artista, do público, e tentar perceber de maneiras diferentes, através das transparências, porque a transparência também é muito importante, se formos a pensar como é que nós conseguimos ter conhecimento de um lado e do outro, não é? Nós sabemos que temos uma visão bidimensional, então a transparência vai de encontro a isso, a tentar perceber o que é que há mais para além do que é visível. Tudo o que nos rodeia vem da natureza, não é? E comecei a fazer a construção desta peça em tecido, porque pensava, ok, tecido, ou vem de algodão, do vegetal, então que seja do dragoeiro, não é? Teria de fazer o mestre do dragoeiro e tentar criar uma fibra para fazer. Era uma possibilidade, mas o plástico também tem sido recorrente no meu trabalho, na tentativa de materializar algo que o ser humano quer muito trazer consigo. O facto de trazer uma planta artificial para dentro de casa já é essa tentativa de embelezamento e trazer algo que possa elevar o nosso espaço privado, ou público também pode ser. Então esse plástico tem vindo a ser utilizado na minha prática, e achei que nesta altura também era mais uma tentativa de impossível
de materializar um dragoeiro, uma coisa que é tão grande, tão forte, numa coisa tão frágil, tão artificial. E daí o plástico azul, a tentativa mais uma vez de tentar ver algo que não é possível pela bidimensionalidade e criar algo que seja desconstruir. O dragoeiro também tem uma aparência muito rígida, mas também é muito sedutor nas suas formas, e então foi esse o jogo de materiais, da costura, de ser uma coisa muito sensível. E depois os botões também que são usados, os botões é o ponto de contacto, o que nos assenta na terra, o que faz a ligação de tudo, das flores, dos braços, são coisas muito marcadas. E então é este jogo de tensão e de fragilidades, de sedução, o que é que nos faz aproximar, o que é que nos faz interrogar sobre a beleza, que no fim é isso, é que a beleza também tem a noite tem a sua beleza e o seu misticismo que eu quero despertar, e uso o referente dragoeiro para nos apelar a esse jogo de sedução noturno que eu acho que é possível através da noite.